Boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma sessão de julgamento deste Tribunal Superior Eleitoral. Hoje, com a presença dos ilustres ministros Thalita Abdal-Aris e Dr. Luiz Gustavo de Andrade, vamos dar início ao julgamento dos recursos ordinários movidos pelo Partido Comunista, pelo Marcos Rocha e pelo Carlos Cunha, e, igualmente como recorrido e recorrente, os senhores José Silva e João Silva. Eu inicio a pedido de sustentação oral, advogados inscritos tanto da parte recorrente quanto da parte recorrida. Eu inicio concedendo a palavra aos advogados do Partido Comunista, do senhor Marcos Rocha e do senhor Carlos Cunha, pedindo que identifique-se, indicando o nome ou OAB. Pois não, Vossa Excelência, Victor Rocha. Pode dar seguimento, doutor Vitor. Certo, vocês me escutam perfeitamente, o vídeo também, só em virtude da segurança. Certo. Gostaria de iniciar minha sustentação oral, prestando saudações especiais aos excelentíssimos senhores ministros desta corte. Destaco inclusive, a figura do eminente relator, ao cara procuradora-geral eleitoral, aos caros colegas advogados e aos demais presentes. Eu me chamo Victor Rocha, defendo os interesses das partes Marcos Rocha, Carlos Cunha e do Partido Comunista, que são autores, Vossas Excelências, de 3 das 4 ações, uma delas de autoria do Ministério Público Eleitoral, que foram responsáveis por denunciar verdadeira sabotagem no pleito eleitoral no ano de 2022, o que faz, portanto, ser necessário o reestabelecimento da soberania popular. Tal sabotagem, Vossas Excelências, fora praticada mediante ilícitos graves, quais sejam a propaganda eleitoral antecipada, o uso indevido dos meios de comunicação, o abuso de poder econômico, o abuso de poder religioso e a captação ilícita de sufrágio. Feitas essas considerações, Vossas Excelências, recorremos para ver reformado o acórdão do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, no que diz respeito a 2 preliminares suscitadas pela defesa e acatadas pelo Tribunal ACO. São elas o suposto ilicitude das gravações ambientais acostadas nos autos da primeira AGE e o suposto litisconsórcio passivo necessário. No mérito, Vossas Excelências, oferecemos contrarrazões ao recurso ordinário da parte adversa para reafirmar as condenações pelos ilícitos de propaganda antecipada, abuso de poder econômico na pré-campanha em virtude dos gastos e uso indevido dos meios de comunicação em virtude das fake news, ou seja, as notícias falsas veiculadas de forma intensa. Ademais, feitas essas considerações em caráter inicial, prossigamos agora para a análise das preliminares propriamente ditas. Cumpre dizer, Vossas Excelências, que, em primeiro ponto, diz respeito à necessidade de reforma do Tribunal Regional, do acórdão do Tribunal Regional Eleitoral, no ponto em que ele considerou, que aquela corte, nobre corte, considerou serem ilícitas as gravações ambientais. Na verdade, não há nenhuma ilicitude nas gravações ambientais acostadas nos autos. Isso porque, desde 2019, e cito o RESP 40898, de relatoria do excelentíssimo ministro Edson Fachin, desta corte, em que entendeu-se que para as eleições de 2016 e as seguintes, serão admitidas, em regra, como lícitas as gravações ambientais realizadas por um dos interlocutores, sem o consentimento dos demais, ainda que sem autorização judicial para tanto, e independentemente de qual seja o ambiente, se for privado ou se for um ambiente público. A única condição, Vossas Excelências, para que seja considerada lícita, é que as gravações sejam produzidas mediante circunstâncias espontâneas. A partir da moldura fática delineada, isto é, no caso em tela, não há indício de existência de manipulação da conversa ou de flagrante preparado. Isso é perfeitamente concebível na análise fático-probatória, não havendo nada nos autos que advogue de forma diferente, portanto, não deve prosperar a tal ponto. Além disso, Vossas Excelências, cumpre afirmar que a ausência do litisconsórcio passivo, e agora um segundo ponto, já que foram acatados pelo Tribunal Regional Eleitoral, com o gerente do restaurante, essa ausência do litisconsórcio, ela é perfeitamente possível. Sobre tal afirmação, eu cito jurisprudência desta corte, especialmente
o RESP 32372, de relatoria do excelentíssimo ministro Admar Gonzaga, que diz ser, abro aspas, dispensável a formação do litisconsórcio passivo necessário quando o agente que pratica a conduta vedada ou o ato abusivo o faça na condição de mero mandatário do beneficiário que integra a demanda. No caso em tela, Vossas Excelências, Pedro Almeida, o gerente do restaurante, que aparece nas gravações ambientais, atua Senhor presidente, me permite não, Vossa interromper o Excelência. nobre patrono? Senhor presidente, vou interromper. Ministro, com a palavra. Agradeço. Doutor Vitor, o senhor cita um precedente de relatoria do ministro Gonzaga, que, como Vossa Excelência mencionou da tribuna, diz respeito à atuação como mero mandatário. É o caso dos autos? No caso dos autos, o dono do restaurante não atuou como coautor do ilícito? Muito obrigado, Vossa Excelência, pela questão. Exatamente este enquadramento que faria logo em seguida. O que acontece, Vossa Excelência, é que Pedro Almeida, gerente do restaurante, ele atua como mero mandatário do candidato João Silva, porque fica evidente que há ali uma relação de subordinação, inclusive jurídica, entre os sujeitos, e que traduz, na verdade, uma situação em que o gerente ele atua explicitando novamente intenção que já havia sido proferida pelo próprio candidato na outra gravação, feita em ambiente público para os seus funcionários. Gravação essa, Vossa Excelência, aqui, inclusive, fora ocasionada em um evento cuja a convocação foi pelo próprio candidato João Silva, em que o mesmo faz promessas, caso seja eleito, de oferecimento de cargos públicos aos seus funcionários. Espero que tenha respondido ao questionamento. Se sim, prosseguirei a minha argumentação. Agora, no que tange ao litisconsórcio, no caso do evento religioso, Vossas Excelências, não há qualquer previsão normativa ou jurisprudencial que trate de tal necessidade de litisconsórcio passivo em eventos de abuso de poder religioso. Tal previsão, ela até existe, mas tão somente no abuso de poder político. Antes que eu me esqueça, Vossas Excelências, eu pedirei um minuto adicional em virtude da pergunta feita pela Vossa Excelência. Doutor Vitor, na verdade, eu vou indeferir o tempo extra, porque você colocou que essa questão seria suprimida logo em seguida, já no decorrer da sua sustentação. Certo, Vossa Excelência, muito obrigado. Como eu estava dizendo, Vossa Excelência, não há necessidade de litisconsórcio no caso do evento religioso, porque não há previsão normativa ou jurisprudencial que peça isso, e menciono também o artigo 114 do CPC, que diz que o litisconsórcio só será necessário em duas condições, ou se em disposição de lei, ou se a eficácia da sentença, em caso contrário, caso não seja feita o litisconsórcio, ela seja maculada. Acontece que, sendo a eficácia da AGE a cassação do mandato, a ausência do líder religioso, ela é irrelevante. Merece reforma, portanto, tais pontos, para que se proceda a análise de mérito dos ilícitos de captação ilícita de sufrágio e abuso de poder religioso pelo tribunal que Vossas Excelências entenderem ser o tribunal competente, como o Dr. Franklin falará mais à frente. Além disso, Vossas Excelências, cumpre mencionar também que o ajuizamento da AGE antes do registro da candidatura não ofereceu qualquer prejuízo ao trâmite processual da AGE. Tanto é que, no caso em questão, a ação seguiu seu rito normalmente, uma vez que o pré-candidato de fato se tornou candidato no momento posterior, não tendo havido nenhuma falta de oportunidade de defesa. A ação ela teve trâmite processual perfeitamente. Dessa forma, requerer a condição de candidato, o registro formal para o ajuizamento, diz respeito à mera formalidade, que não deve ser considerada para pintar uma situação de nulidade da ação, e porque tal fato consistiria em verdadeira afronta ao princípio da instrumentalidade e da prevalência do julgamento de mérito. Além disso, Vossas Excelências, no que tange especificamente a reunião das ações, fora realizada em plena conformidade com a interpretação possível do artigo 96b da lei eleitoral. O bem jurídico tutelado das ações é o mesmo, há ali, portanto, a necessidade de um juízo de gravidade e avaliação pelo conjunto da obra e, portanto, não há que se falar aqui em uma reunião de ações irregular. Dessa forma, eu finalizo a minha fala e deixo a análise de mérito ao caro colega, doutor Frank. Muito obrigado, doutor Vitor. Doutor Frank, o senhor está com a palavra.
Excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimas senhoras ministras, ratificando as saudações já feitas, externando a grande satisfação de estar perante esta honrosa tribuna, me chamo Franklin Sóstenes e passo, portanto, a análise de mérito pela parte das demandantes nas presentes ações julgadas de forma conjunta. E quanto a este ponto, passarei a analisar, Vossas Excelências, aquelas acusações referentes aos atos e gastos da pré-campanha eleitoral, ao uso indevido dos meios de comunicação, à captação ilícita de sufrágio e ao abuso de poder religioso. Iniciando por este primeiro item, referente aos atos e gastos da pré-campanha eleitoral, cumpre apontar que este egrégio tribunal já estabeleceu, no agravo regimental, no agravo interno, número 9/2024 do Estado de São Paulo, o famoso caso do município de Várzea Paulista, que os gastos de pré-campanha devem se submeter ao princípio da razoabilidade e estar em consonância com as possibilidades de um candidato médio, sendo este o principal instrumento utilizado para aferir a regularidade desses gastos. Deste modo, cumpre que nós analisemos os contornos fáticos do caso aqui analisado, em que foram realizados 75 eventos durante o período de pré-campanha, que dá algo em torno de cerca de um evento a cada 3 dias, todos eles dotados de uma ampla estrutura profissional, com sistema de som, de iluminação, de palco, além de uma ampla estratégia de marketing construída, inclusive com a utilização de uma agência de marketing contratada especificamente com essa intenção. E mais do que isso, Excelências, o relatório juntado pelo Ministério Público Eleitoral aponta que mais de 2/3 do limite de gastos utilizado pelos candidatos foi despendido tão somente no período de pré-campanha, de modo que, considerando o limite de gastos das eleições de 2018 para os cargos mencionados, isso corresponderia a 7.700.000 reais despendidos pelos candidatos durante a pré-campanha eleitoral, completamente dissonante com as possibilidades de um pré-candidato médio, demonstrando a evidente desvinculação ao princípio da igualdade e da paridade de oportunidades que é basilar no nosso sistema democrático. E, não obstante, Excelências, essa utilização de valores suntuosos no período de pré-campanha ainda caracteriza a acusação de abuso de poder econômico, porquanto este tribunal, no RESP 114 de Minas Gerais, já estabeleceu que considera-se abuso de poder econômico, abro aspas, o emprego desproporcional de recursos patrimoniais de fontes pública ou privada, vindo a comprometer valores essenciais a eleições democráticas e isentas. O emprego de 7.700.000 reais no período de pré-campanha, quando se prega pela razoabilidade, pelas possibilidades de um candidato médio, claramente configura um emprego desproporcional de recursos apto a ensejar a caracterização de abuso de poder econômico. Prosseguindo nesta análise, Excelências, quanto à acusação do uso indevido dos meios de comunicação, acusação que também foi acatada pelo Tribunal Regional Eleitoral ACO, forçou reconhecer de início a decisão deste Tribunal Superior Eleitoral, no RESP 133/51 do Estado de Sergipe, que as comunicações realizadas por meio de WhatsApp, elas são presumidamente privadas e, portanto, não ensejariam nenhum tipo de ilícito eleitoral. E, não obstante, é forçoso reconhecer que, nesse caso, trata-se da utilização de um mecanismo específico, que é um mecanismo de disparo em massa, que consiste em uma rede de grupos de WhatsApp, contas falsas, utilizadas com a intenção de propagar um dolo específico de propagar essas informações, do critério da viralização. No caso em tela, foram acostados aos autos 15 capturas de telas de mensagens publicadas. Ainda que nós consideremos que todas essas capturas de tela foram de WhatsApp, se eu envio uma mensagem para 15 diferentes grupos, considerando que cada grupo tem um limite de 257 membros, de uma vez já são divulgados para 3.855 pessoas, que vão em uma progressão geométrica exponencialmente divulgando essas informações de cunho inverídico. E, não obstante, Excelência, se nós passarmos para a análise da rede social Facebook, estas já são presumidamente de divulgação, pois que elas são, em regra, públicas, as publicações no Facebook, e está lá disponível para todos a opção compartilhar, de modo que a viralização ela é um pressuposto para a divulgação no Facebook, inclusive. Em sequência, Vossas Excelências, no que diz respeito à acusação de captação ilícita de sufrágio, nós temos que diz respeito a 2 condutas aventadas pelos réus da presente ação, quais sejam um primeiro discurso que foi feito pelo candidato, uma reunião feita pelo candidato João Silva com todos os funcionários dos seus restaurantes e uma conversa posterior entre o gerente de um desses restaurantes e um outro funcionário. No primeiro caso, nós temos uma oferta um tanto mais implícita, porém feita diretamente pelo candidato, na qual o candidato
promete que daria um cargo público na sua gestão como um presente àqueles funcionários que tivessem o melhor desempenho. Na segunda conduta, nós já temos o gerente do restaurante, este que já tem um latente vínculo de subordinação, inclusive jurídica, decorrente da própria relação trabalhista com o senhor João Silva, dizendo que aqueles benefícios que seriam dados seriam fornecidos àqueles funcionários que o ajudassem a se eleger. Deste modo, o segundo momento torna explícitas as intenções, que não são tão claras no primeiro momento, e mais do que isso, o primeiro momento, a partir do momento em que deixa claras as intenções do candidato, demonstra o endosso daquele com relação às atitudes do seu funcionário, do seu gerente no segundo momento. Oportunidade clara para ensejar a caracterização da captação ilícita de sufrágio, nos termos do artigo 41A da nossa lei eleitoral. Não se podendo alegar, inclusive cumpre apontar, que não é aplicável a captação ilícita de sufrágio para o período de pré-campanha, sob a alegação de que o nome iuris só apenas faria menção a candidato, pois que essa interpretação iria de encontro a toda a atuação e a toda a defesa deste tribunal perante desta justiça especializada, inclusive. De modo que já foi consolidado nesta corte que aquilo que é proibido na campanha também o é na pré-campanha, de modo que seria absurdo outro tipo de conclusão. Por fim, no que diz respeito à acusação de abuso de poder religioso, quanto a este ponto, cumpre apontar que o atual entendimento desta corte prevalente é no sentido de assemelhar o ilícito de abuso de poder religioso ao de abuso de poder econômico, aferindo, para tanto, a gravidade da conduta, que nesse caso é latente por se tratar de um discurso de natureza religiosa em um templo religioso, na presença de mais de 200 pessoas. E, não obstante, considerando o recurso especial eleitoral número 82/85, de relatoria do brilhante ministro Edson Fachin, que está sob julgamento nesta corte, o abuso de poder religioso pode, inclusive, ser considerado como uma fato-espécie própria, o que, ainda que os senhores não considerem subsidiariamente tal conduta, ainda é apta a ensejar a conduta vedada do artigo 37, parágrafo 4º da lei eleitoral, por tratar-se de propaganda eleitoral veiculada ou existente em um templo religioso em um espaço público. De modo que, excelências, resta evidente a gravidade das condutas dos réus aqui imputados aptos a ensejar as condenações já proferidas. Muito obrigado. Muito bem. Eu que agradeço suas palavras, doutor Franklin. E, de imediato, passo a palavra aos advogados dos igualmente recorrentes e recorridos, José Silva e João Silva, iniciando pelo doutor Herbert. E aí, declino o nome completo, inicie sua sustentação oral. Eminente ministro-presidente, excelentíssimos ministros que compõem este egrégio Tribunal Superior Eleitoral, digno representante do Ministério Público e demais colegas, senhoras e senhores advogados que acompanham esta sessão. Meu nome é Herbert Targino e estarei defendendo os interesses de José Silva e João Silva neste caso. Devo ressaltar que meu discurso se baseia em provar a inocência dos irmãos Silva e alegarei, principalmente, os aspectos preliminares que deveriam ser observados com a devida vênia na decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Paraná. Tomei a liberdade de dividir meu discurso em 5 aspectos principais. 4 aspectos preliminares, quais sejam a reunião indevida das demandas, a ausência de litisconsórcio passivo necessário, o intempestivo aditamento da AGE do Ministério Público. Também abordarei apontamento trazido pela parte contrária quanto à ilicitude da gravação ambiental e finalizarei adentrando ao mérito apenas do abuso de poder econômico, tendo em vista a conexão que tem com o aditamento proposto pelo Ministério Público. Diante disso, inicio minha fala tratando sobre a reunião das demandas, meu primeiro ponto. Senhor presidente, concede a palavra? Sim, ministro. Pode Doutor falar. Herbert, na sua apresentação agora, quanto às preliminares que o senhor abordará, não vi constar fato que verifiquei aqui no acórdão regional, que diz respeito à suposta suspeição do juiz eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Gostaria de esclarecimento por parte de Vossa Excelência quanto a essa matéria, que foi debatida no âmbito do TRE Paraná, e na medida em que peço os esclarecimentos, gostaria que Vossa Excelência me dissesse ainda se chegou a analisar o regimento interno do TRE Paraná quanto ao tema. Ministro-presidente, me concede a palavra?
Sim, pode seguir com a sustentação. Ministro Luiz Gustavo, diante da suspeição do relator, o que ocorreu foi o seguinte: o artigo 145, inciso 1, prevê que a amizade íntima é motivo de suspeição. No entanto, como aparentemente teria ficado esclarecido, não pôde se comprovar nos autos se essa amizade de fato existia. Por isso, não trouxe ao caso em questão a sustentação esta temática. Porém, o que é de muita estranheza para o caso é o fato de que o artigo 146 do CPC, em seu parágrafo 1º, define que o relator deverá apresentar suas razões no prazo de 15 dias, contradizendo o motivo de que não haveria suspeição, e não tomar esta decisão por conta própria. Deveria ter sido ordenado, portanto, a remessa do incidente ao tribunal. É este o principal fato que vemos quanto à suspeição do relator. É a forma processual como foi tratada, não apenas o motivo da suspeição. Espero que observado, doutor, a forma e o prazo estabelecidos pelo regimento interno do TRE Paraná? Como entendemos, Vossa Excelência, não era uma matéria que pretendíamos trazer para a sustentação oral, tendo em vista que, em tese, foi definida pelo relator como alegando a sua não suspeição. E como não havíamos fatos nem provas contundentes para tanto, preferíamos não abordar este tema, este tópico. Achamos que não seria por bem a prioridade neste julgamento. Entendendo como agradeço os esclarecimentos. Eu que agradeço a pergunta de Vossa Excelência. Continuando, retomando a temática da reunião das demandas, devo alertá-los que o artigo 96b é claro, ao dizer que a reunião das demandas só será possível quando versarem sobre o mesmo fato, o que claramente não ocorre no caso em questão. A AGE do senhor Carlos Cunha versa sobre uma suposta reunião em restaurante do João Silva, a do Ministério Público sobre supostas publicações em redes sociais, a de Marcos Rocha sobre supostas fake news e, por fim, a do Partido Comunista alega que haveria ocorrido supostas fraudes de gastos eleitorais. Portanto, 4 fatos totalmente distintos que não caberiam a esta reunião. Além disso, vale lembrar e ressaltar que as demandas são de natureza diferentes quanto 3 AGEs e 1 AM. Portanto, ritos distintos entre ação de investigação e ação de impugnação do mandato eletivo. Devendo, portanto, ser considerado grave induzimento e prejuízo à defesa dos irmãos Silva. E não tendo por outra, senão, quando maculado devido ao processo legal, encarar como uma nulidade da reunião das ações. Abordando um outro ponto, devemos notar que há uma súmula desta Egrégia Corte, a súmula número 38, que determina que há litisconsórcio passivo necessário entre o titular e o respectivo vice de chapa majoritária em ações que visem cassação de registro de diploma ou de mandato, exatamente o que ocorre em todas as ações. Porém, apenas na ação de impugnação do mandato eletivo do Partido Comunista consta o vice-governador no polo passivo da demanda. Portanto, restando claro, os prejuízos ao vice-governador em todas as AGEs, onde não foi devidamente citado, não pôde apresentar sua defesa e maculou-se, portanto, o devido processo legal. Devendo ser considerada, portanto, nula a ausência do litisconsórcio do vice-governador. E o mesmo ocorre no quesito da ação de Carlos Cunha, quando alega captação ilícita de sufrágio, cometida alegadamente pelo gerente do restaurante de João Silva. Porém, este também, o senhor Pedro Almeida, ele não consta no polo passivo da demanda, ficando totalmente inviabilizado a adentrar ao mérito. E conforme o doutor Vitor menciona o artigo 114 do CPC, eu faço questão agora de ler para os senhores na íntegra, para não restarem dúvidas, eu abro aspas, o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. Fecha aspas. Portanto, resta claro que deveria ser também o senhor Pedro Almeida um dos litisconsortes passivos a constar na demanda. Portanto, por entendimento já claro, e relembro que Ovenda, quando alega que, em caso de litisconsórcio passivo necessário, haverá julgamento inutiliter datus, ou seja, ainda que conste alguma parte legitimamente no polo passivo da ação, uma vez que não estavam todas as partes que deveriam ser demandadas naquele litisconsórcio, a ação e o julgamento será totalmente ineficaz, não restando outra solução senão a aplicação do artigo 115 do CPC, seu parágrafo único, que determina que, devido à ausência da citação tempestiva, deverá ser extinto o processo. Ainda, adentrando ao mérito da ilicitude da gravação, é bem verdade que o Tribunal Superior Eleitoral já teve diversos entendimentos sobre o caso. Porém, gostaria de lembrar-lhes de um entendimento
de um lead case de relatoria do ministro Henrique Neves, o RESP de número 637, dígito 61, quando considerou que haverá apenas, só poderá ser considerado ilicitude da gravação em casos em locais privados. Portanto, ele abriu uma exceção para o caso de locais públicos, entendendo que não estaria se violando o direito à privacidade. Porém, no caso em questão, não suficiente abordar a ausência de litisconsórcio, ainda caberia alegar que a gravação foi totalmente ilícita por ferir o direito à privacidade, uma vez que o restaurante estava em uma reunião fechada entre funcionários. Nenhum restaurante funciona ao mesmo tempo que faz reuniões. Era evidente que o restaurante, se alegadamente ocorreu e puderem comprovar, mas que estava fechado. Portanto, restaria prejudicado direitos constitucionais fundamentais como o direito à privacidade. Portanto, uma vez que não houve autorização judicial, não deveria incorrer na ilicitude da gravação ambiental. Por fim, gostaria de pedir, se possível, ao ministro-presidente que me conceda mais 2 minutos para finalizar meus tópicos. Doutor, eu concedo mais 1 minuto em função das intervenções. Tranquilo, agradeço. Excelentíssimo. Passando para a minha última preliminar, vale adentrar a intempestividade do aditamento da ação de investigação judicial eleitoral do Ministério Público, uma vez que quebra a estabilização objetiva da demanda. A estabilização objetiva da demanda, conforme consta no artigo 329 do Código de Processo Civil, visa garantir a segurança jurídica, uma vez que após a fase saneadora não poderá mais ocorrer a mudança da triangulação processual, ou seja, não poderá ser alterado pedido, causa de pedir, muito menos as partes. E é justamente o que ocorre no caso em questão. Devo lembrar-lhes de precedente da chapa Dilma Temer, quando naquele caso foi impossibilitado aditar a causa de pedido do caso em questão, tendo em vista que sequer foi possível analisar provas da chamada fase pós-Odebrecht. Ainda neste sentido, gostaria de atentar que, se julgado e considerado este aditamento, estaria se incorrendo em julgamento extra petita, ou seja, fora do pedido da causa petente. E como se isso não fosse suficiente, este aditamento ainda trouxe uma irregularidade muito pior, que foi o escoamento do prazo decadencial. Como já se excede disso, tanto doutrinariamente, como também por esta egrégio corte, devemos observar, e aqui eu cito um agravo regimental no RESP de número 35.721 de relatoria da ministra Carmen Lúcia, a AGE só pode ser proposta até a data da diplomação. E a data da diplomação, no caso em questão, ocorreu no dia 18 de dezembro de 2022. Porém, o aditamento só vai ocorrer no dia 15 de abril de 2023, o que contesta e comprova que foi totalmente intempestivo o aditamento e nulo, de forma que não poderia se analisar em nenhum momento as alegações como um fato novo do abuso de poder religioso que foram trazidos ao caso pela parte contrária. E ainda, para finalizar minha fala, eu gostaria apenas de adentrar rapidamente no abuso de poder econômico, tendo em vista que, se Vossas Excelências me permitirem só mais 20 segundos, Vossa Excelência. O senhor vai conseguir em 20 segundos finalizar um tópico? Consigo. Então, tudo bem. Só gostaria de frisar que não há em nenhum momento na legislação pátria limites a gastos na pré-campanha. Portanto, jamais seria cabível conceder uma sentença punindo alguém por abuso de poder econômico em virtude de gastos excessivos na pré-campanha, tendo em vista que o artigo 5º da Constituição Federal, em seu inciso 2, é claro, ao determinar que ninguém será obrigado a deixar de fazer algo senão em virtude da lei. Pela atenção, senhores ministros. Meu muito obrigado. Nós aqui agradecemos, doutor Herbert. Eu coloco em discussão aos membros da Corte o caso, ficando aí à disposição da palavra, doutor Luiz Gustavo e a doutora Thalita. Ministro, acredito que agora será a fala da Gleicilane. Eu não sei, apenas questionaria também se seria o caso de nós darmos mais 1 minuto para o outro grupo por conta dessa concessão. Fica aqui a sugestão. Perfeito, ministra. Perfeito, ministra. Vamos fazer tanto a concessão quanto concluir a sustentação oral da defesa do José Silva e do João Silva. Eu concedo a palavra à doutora Gleicilane. Boa noite, senhores ministros, senhor ministro-presidente.
e todos presentes nessa sessão. Eu me chamo Gleicilane Nazareno. Estou aqui advogando pelos irmãos Silva, João Silva e José Silva. E é uma honra poder apresentar aos senhores o que deve ser aplicado ao caso concreto. Iniciarei falando sobre a acusação de propaganda antecipada. Em sequência, falarei sobre a acusação do uso indevido dos meios de comunicação. A acusação da propaganda antecipada está baseada em 2 pilares carentes de veracidade, pois questionam a realização de eventos e publicações em redes sociais. Além disso, de divulgação em aplicativos de mensagens, com fulcro no artigo 36A da Lei das Eleições. O que discorre esse artigo, excelências, é um rol de atos que não configuram propaganda antecipada eleitoral, desde que não envolvam o pedido explícito de voto, podendo ainda os atos dos pré-candidatos terem coberturas do meio de comunicação e via internet. Ocorre que os eventos realizados pelos irmãos Silva estiveram estritamente de acordo com a legislação aplicável à eleição disputada. Os discursos proferidos simplesmente apresentavam a pré-campanha e as propostas de governo. Jamais foi emitido pedido explícito ou indireto de voto. Estando assim de acordo com o que permite o artigo 36A da Lei das Eleições e ainda assim de acordo com o entendimento desta Corte, que definiu critérios claros do que considera-se propaganda antecipada a partir das eleições de 2018. Passando agora a falar sobre a acusação do uso indevido dos meios de comunicação, a parte contrária alegou divulgação de fake news por parte dos eleitores apoiadores dos irmãos Silva, através de disparos de mensagem e publicações no Facebook e no Instagram, ao contrário do que foi dito pelo senhor Franklin, como se fosse disparo de mensagem em grupos, mas os print screens juntados são print screens de conversas privadas. Não se pode, assim, compreender que a conduta de divulgação dos fake news beneficiou os investigados, uma vez que as pesquisas já demonstravam que os eleitores daquele estado buscavam políticos que não tinham histórico político. Sendo assim os resultados claros das urnas, entendemos que deve se reconhecer a incapacidade insignificante desses disparos de mensagem para mudar o resultado das eleições, que foi consagrada em 68% dos votos. Além do mais, as atitudes dos eleitores infratores e nada contribuiu, pois vejam bem, ao contrário que está sendo demonstrado pela acusação, qualquer eleitor que fizesse uma busca rápida saberia que os irmãos Silva jamais disputaram eleições anteriores, não tendo assim cargos. E postando essa inveracidade, poderia deduzir que a campanha dos irmãos estariam fundadas em mentiras e assim, obviamente, alterando o seu voto, mas não para votar neles, mas para votar em outros candidatos. E nesse sentido, ressaltou a ministra relatora Rosa Weber o entendimento também desta Corte, que as mensagens enviadas em âmbito restrito do WhatsApp presume-se privadas, devendo assim respeitar a liberdade de expressão e a liberdade de intimidade, que é simplesmente o gozo de um direito constitucional. A parte contrária ainda argumenta que os print screens anexados comprovariam tal disparo, mas essa Corte, em resolução 23.610, veda expressamente essa conduta. E assim, as provas anexadas não possuem embasamento sólido probatório que ampare o entendimento da Corte Paranaense de viralização das mensagens instantâneas. Então, como é que se pode julgar aqui se houve ou não, se a própria parte acusatória não consegue anexar provas contundentes? E, desse modo, é incabível o acolhimento destas provas, beirando esta Corte a inconstitucionalidade, se não usada desde o momento para reformar a condenação. Uma vez que a possibilidade de garantir a apreciação da lesão deste direito de centenas de eleitores paranaenses que acreditaram na lisura do processo eleitoral. Ademais, excelência, querer proibir as publicações em redes sociais é impor limites às ideias, às propostas e às qualidades dos pré-candidatos, que esbarra no princípio constitucional da liberdade de expressão. E assim, na lição de Fux e Frazão, se me permitem, ostenta uma posição preferencial no ordenamento jurídico, em geral, e no direito eleitoral em particular. Quanto à extensão desse direito, na aplicação do direito eleitoral, ressalta Luiz Flávio Gomes, abre aspas, impedir a divulgação de ideias e qualidades pessoais na internet é uma forma de preservar o status quo.
ou seja, manter no poder aqueles que já fazem parte, impedindo o ingresso de novos membros na vida pública, e nesse caso, a vida pública eleitoral, fecha aspas. Para finalizar, a acusação alegou que, senhor ministro presidente, o senhor pode me conceder só mais um minuto para que eu finalize? A senhora me parece que ainda tem um minuto. Eu indefiro o acréscimo de um minuto a mais. Tudo bem. Devido à vênia, presidente, também pediria um esclarecimento que tratassem sobre a eficácia imediata da decisão. Certo. Respondendo à questão da excelentíssima ministra, a eficácia da decisão, de acordo com o que se entende, deveria, no momento do recurso ordinário, ter tido efeito devolutivo, suspensivo, assim, não devendo ocorrer a eficácia da cassação dos mandatos e da inelegibilidade, cometendo o erro, assim, a Corte Paranaense. Me fiz compreendida? A senhora encerrou a manifestação? Sim. Tá. De então, acordo, diante pode do prosseguir. exposto, só para concluir 20 minutos, pode ser, senhor presidente? Diante do exposto, requeremos aqui o provimento do presente recurso, para que, se assim, reformule a decisão de cassação dos mandatos e da inelegibilidade, pois está demonstrado que os irmãos jamais incorreram na propaganda antecipada ou até mesmo foram beneficiários ou responsáveis pelas contratações de disparos de mensagens. E, sendo assim, agradeço a Vossa Excelência pela atenção. Muito obrigado, doutora Cleiciane. Dando sequência ao julgamento e antes de adentrar na réplica e na tréplica, onde nós vamos contabilizar os tempos de excesso, né, nessas duas últimas manifestações, eu coloco em discussão a temática, franqueando a palavra tanto à ministra Thalita quanto ao ministro Luiz Gustavo. Eu acredito que podemos prosseguir com a Perfeito. réplica e tréplica, por mim, Perfeito. minha parte. Eu entendo que podemos prosseguir também, senhor presidente. Perfeito. Então, dando prosseguimento, eu franqueio a palavra ao doutor Franklin por 3 minutos, acrescidos de 1 minuto e 50. Muito obrigado, Vossas Excelências. Passando aqui, faz-se necessário, inicialmente, reiterando as nossas saudações, fazer alguns breves esclarecimentos. No que diz respeito à reunião das ações, que foi aqui alegado pela senhora, pela parte adversa, cumpre apontar que o 96B ele também tem uma intenção de evitar que sejam proferidas decisões conflitantes, de modo que não deve ser analisado de forma restritiva a questão de ter o mesmo fato como o mesmo elemento probatório diante daquele caso concreto, de modo que a causa de pedir, ou seja, a mácula, a lisura do pleito eleitoral, também deve ser considerada, notadamente se tratando de uma possibilidade de que ocorram decisões conflitantes. E, não obstante, considerando que o entendimento desta Corte atualmente diz respeito à análise da gravidade das circunstâncias, das gravidades dos atos praticados, para aferir a possibilidade ou não de ser da punição por cassação de mandato, não seria possível que essa análise ela fosse realizada de forma efetiva com a análise isolada dos fatos aqui apontados. No que diz respeito à possível decadência quanto ao aditamento da ação, cumpre apontar o entendimento do Supremo Tribunal Federal, na ação direta de inconstitucionalidade 1082 do Distrito Federal, ao entender que é possível a consideração de novos fatos referentes às causas de pedir que já foram devidamente apresentadas, considerando que já havia sido apresentadas as causas de pedir relativas à mácula do pleito eleitoral, da lisura do pleito eleitoral, é plenamente possível, posto que é, inclusive, facultado ao juízo reconhecer de ofício de tais questões, que seja assim também considerado quando aventado pelas partes. Ainda, quanto às questões de mérito que foram suscitadas, notadamente em decorrência do abuso de poder econômico e das questões de pré-campanha, cumpre apontar que o entendimento desta Corte, diferentemente do apontado pela parte adversa, é que configura o pedido explícito de voto e uma rompimento aquilo que é permitido no período de pré-campanha eleitoral, não apenas as chamadas magic words, como estabelecido por essa Corte, as palavras mágicas, como
vote em mim ou conto com seu voto. Mas outras circunstâncias, como, por exemplo, a quantidade de gastos que é realizado durante a campanha e o nível de profissionalismo daquele contexto, também são considerados para ensejar a propaganda antecipada. Tanto assim que foi esta a decisão desta corte no famoso caso da senadora do estado do Mato Grosso, Selma Arruda, que tratou também de propaganda antecipada, propaganda eleitoral antecipada. Também é um entendimento já superado, aquele que foi trazido pela parte adversa do que diz respeito à ilicitude da gravação ambiental. Todavia, Vossa Excelência trouxe um precedente do ano de 1961, quando, na verdade, já é de pronto superado esse entendimento aqui por esta Corte, inclusive convalidado pelo Supremo Tribunal Federal, tratando-se de matéria constitucional, da validade da gravação ambiental realizada em qualquer seja a circunstância, desde que demonstradas as qualidades que já foram trazidas pelo Dr. Vitor aqui previamente, notadamente a inexistência da forçação daquela circunstância e a configuração da espontaneidade daquele encontro, daquela circunstância aventada. De modo que não merece prosperar as acusações da parte adversa. Outra questão que também foi aventada diz respeito ao uso de disparo em massa de fake news, inclusive que seria evidente que da parte adversa, para os eleitores de forma geral, que aquelas informações seriam inverídicas, posto que os candidatos eles não tinham tido um passado histórico na política. Trata-se de mais uma inverdade inclusive construída pelo maquinário ideológico das fake news e da propaganda eleitoral antecipada dos candidatos, posto que, como consta nos autos, a família dos candidatos tem um histórico de participar de eventos políticos, tanto é que alguns dos eventos que foram feitos durante a pré-campanha pelos candidatos foram, inclusive, feitos diante de alguns eventos públicos, diante de alguns locais públicos de natureza do estado do Paraná. Deste modo, excelentíssimos ministros, resta evidente que os candidatos aqui demandados feriram de morte o nosso sistema democrático da forma mais covarde. Com a devida vênia, apenas um esclarecimento pediria, Vossa Excelência, com relação à questão também aventada do abuso do poder religioso, se os candidatos haviam tomado a palavra durante o evento questionado e enfim, pelo tempo, ficaria apenas nessa questão e a tipificação legal. Muito obrigada. Certamente, Vossa Excelência, posso pedir ao excelentíssimo senhor presidente mais pelo menos 40 segundos para concluir esse entendimento, que já vim falando, e responder adequadamente à doutora Thalita? Sim. Muito grato. Na verdade, apesar de não terem tomado necessariamente a palavra naquela ocasião, houve um endosso das condutas feitas pelo senhor Lucas, que era o líder da comunidade espírita, e que forneceu naquele momento um tipo de propaganda eleitoral, na qual tiveram como beneficiários os candidatos aqui demandados, de modo que, ainda que não houvesse uma vinculação expressa, só a própria posição de beneficiário já seria suficiente para ensejar. Mas o endosso naquele momento ainda caracteriza um vínculo subjetivo apto a caracterizar, inclusive, a possibilidade de inelegibilidade também dos candidatos aqui demandados, ora eleitos. Prosseguindo, caso não haja mais nenhum esclarecimento a ser feito para Vossa Excelência, continuo no entendimento de que houve um ferido de forma mais covarde do nosso sistema democrático, de modo que é fundamental que seja restabelecido o sistema democrático, o Estado democrático de direito brasileiro, para que seja garantida a lisura do pleito eleitoral e da decisão do povo paranaense. Muito obrigado. Perfeito. Eu passo a palavra ao doutor Herbert para a tréplica, acrescendo ao final dos 3 minutos mais 40 segundos, em virtude dessa última intervenção. Eminente ministro Pedro, eminente ministro Thalita, eminente ministro Luiz Gustavo, devo esclarecer e relembrar-lhes de célebre frase de Erasmo de Roterdã, na qual o hábito tem um extraordinário poder de tornar suportáveis coisas absolutamente assustadoras. E é justamente o que os ora recorrentes irmão Silva esperam buscar nesta corte, a não consolidação de um perigosíssimo hábito de ferir, de deslegitimar um pleito totalmente legítimo, a nossa democracia. O que se vê aqui é que foi apresentado pela parte contrária, quando versa sobre a reunião das demandas, uma interpretação extensiva a qual não pode ser utilizada. Eu faço a leitura para os senhores, se me permitam, vossas excelências. O artigo 96b é claro.
serão reunidas para julgamento comum as ações eleitorais propostas por partes diversas sobre o mesmo fato. Conforme demonstrado no caso em questão, os fatos são totalmente distintos, não cabendo de forma alguma a aplicação deste dispositivo legal. Quanto à decadência, o eminente colega advogado bem fala que sim, é possível, em alguns casos, apresentar fatos novos, desde que, como ele bem fala, guardem relação com a causa de pedido já apresentados, o que não é o caso. Em nenhum momento a ação de investigação judicial eleitoral do Ministério Público, em sua parte originária, aborda o abuso de poder religioso. Por isto que não pode ser nem sequer abordado o mérito da questão. Não há que se falar em abuso de poder religioso quando está totalmente eivado de vícios a ação do Ministério Público em seu aditamento. Conforme bem relembra também o advogado da parte contrária, eu acho muito presunçosa e até temerária a comparação com o caso Selma Arruda. Estamos diante, se observarmos bem, a Lei 13.488 de 2017, de valores totalmente distintos. Naquele caso em questão, a senadora foi cassada porque ultrapassou limites totalmente descabíveis para os 3 milhões que constam no limite de senadora. Mas aqui estamos diante de um caso muito mais robusto. Estamos diante de um caso que somente o governador tem um limite de 9 milhões e 100 mil no Paraná. Além de que, não se pode, de forma alguma, unir duas prestações de contas tentando averiguar limites. As prestações de contas são feitas de forma individuais. Não é cabível falar, portanto, em prestações de contas conjuntas. Além de que, quanto à questão da ilicitude da gravação, a qual não deve ser nem apreciada, uma vez que a própria ação já está eivada de vícios, conforme previsto nas preliminares arguidas, ainda que adentrássemos ao mérito, a gravação é totalmente ilícita e a tese do STF está sob repercussão geral, ainda não há um entendimento consolidado. Portanto, não podemos falar que esta decisão está pacificada. E, como bem dito, o Egrégio Tribunal Superior Eleitoral já passou por diversos entendimentos durante os seus tempos, durante várias decisões, o que não caracterizaria o abuso, a utilização, portanto, de licitude da gravação ambiental, perdão. Portanto, fere gravemente os direitos dos irmãos Silva. Diante disso, peço que Vossas Excelências analisem o prejuízo da manutenção da decisão do Tribunal Regional Eleitoral. A cassação é sempre a última hipótese. Quando se perde a legitimidade do pleito ou quando se tem qualquer ofensa à autenticidade do pleito, o que claramente não ocorre no caso em questão. Diante disso, pedimos o provimento do recurso, acatando todas as preliminares e, quando adentrando ao mérito, considerando todo o adentramento ao mérito, bem como procedendo com a reforma da decisão do Tribunal Regional Eleitoral, com a devida vênia, pelos motivos já expostos em questão. Ainda assim, eu vejo aqui uma mensagem rapidamente, que o tempo foi finalizado. Eu gostaria apenas de agradecer aos senhores que dessem provimento ao recurso, respeitando o princípio democrático. Muito obrigado, Vossas Excelências, pela atenção e pelo tempo concedido. Nós é que agradecemos, doutor Herbert, tanto a você, tanto ao senhor, quanto aos demais participantes, né, que puderam contribuir hoje com esse julgamento. Eu coloco à disposição a palavra aos demais membros da comissão. Obrigada, Excelência. Gostaria de apenas registrar e parabenizar todos os nobres causídicos que realizaram suas sustentações orais aqui de uma forma muito bem fundamentada, com conhecimento dos fatos. De fato, isso foi um dos pontos altos, são equipes muito boas, foram bem fundamentadas e com bastante conteúdo, souberam responder aos questionamentos e parabenizá-los por estar aqui também, uma exposição, um desafio grande, né? Não obstante o nervosismo muitas vezes, me parece que a Gleiciane até substituiu uma colega e está aqui, o Franklin também, eu vi quando passou alguém, ele continuou seguindo na sua sustentação, conseguiu manter ali a linha de raciocínio. Esses desafios todos, com certeza, vão formá-los e torná-los melhores profissionais. Ficamos aqui muito contentes também pelo entusiasmo com o direito eleitoral, por terem mencionado casos importantes, de fato de referência nos casos, e esperamos que continuem seguindo nessa linha de estudo, apaixonados aí por essa área que nós tanto gostamos também,
e desejo-lhes boa sorte aí no segmento do MUT. Obrigada, Excelência. E um prazer estar aqui com os julgadores também. Agradeço a oportunidade a todos e a nossa querida Laila. Obrigada. Muito bem, doutora Thalita. É realmente uma grande satisfação estar aqui podendo participar desse evento, ver o entusiasmo, né, de todos eles, de todos vocês, no desenvolvimento do direito eleitoral, no desenvolvimento da oratória, numa técnica difícil da atuação do advogado, e é com grande satisfação que a gente percebe que pode ter participado aí na formação de etapa tão relevante do dia a dia da nossa atividade. Então, particularmente para mim, é uma grande alegria poder contribuir com esse projeto, e a expectativa é que a gente alcance o maior êxito possível. Como a doutora Thalita colocou bem, o caso traz muitas questões, é instigador por conta disso, né, mas também traz nesse conjunto aí temáticas que estão em evidência, que estão em evolução jurisprudencial, né, e que mexem diretamente com o dia a dia do direito eleitoral e propriamente com o resultado das eleições. Então, na busca por estabelecer e alcançar, né, a plenitude da democracia, é necessário que a gente, através desses instrumentos jurídicos, consiga um ambiente mais adequado, onde a vontade popular, efetivamente sem vícios, alcance o seu desiderato. É isso. E agradecer aos organizadores aqui na pessoa da doutora Laila pelo convite. É a quarta rodada, acho, de avaliação que eu participo. Acho que já participei com a doutora Thalita, né, doutora? É muito bom participar, é muito interessante. Como advogado eleitoralista, a gente sabe da importância da sustentação oral, né, doutor Pedro, doutora Thalita, a gente sabe o quão isso é relevante para o convencimento dos julgadores, você ali transmitir a emoção e focar em pontos relevantes do julgamento. Como professor, eu sou também, eu sei o quão difícil é ser interrompido no meio da fala para responder um questionamento que às vezes não tem vínculo direto com aquilo que você está falando e conseguir retomar o raciocínio e ainda ter que cumprir um tempo, né? Então, vocês estão de parabéns pela atividade, todos vocês saíram muito bem. Então, devolvo a palavra e agradeço de novo o convite, doutora Laila. Pois bem, por encerrados os trabalhos, eu, como Maria de primeira viagem, indago se posso encerrar a nossa reunião. Claro, eu só quero agradecer em nome da comissão, mais uma vez, parabenizar os nossos competidores, agradecer aos excelentíssimos avaliadores, porque eu digo e repito que se a competição está sendo um sucesso, se está caminhando bem como está e superando todas as expectativas, é pelos personagens ativos, né, que estão fazendo com que ela assim funcione, que são os avaliadores e os competidores. Meus parabéns aos oradores que mais uma vez foram impecáveis, e é isso, eles são acuados e retomam o eixo de uma maneira brilhante. E aos nossos excelentíssimos avaliadores pela dedicação, pela disponibilidade, pela condução brilhante, pelas interpelações que são extremamente pertinentes e por proporcionarem a gente essa experiência mesmo do Tribunal Superior Eleitoral. E ao doutor Pedro especialmente, que como marinheiro de primeira viagem ainda assim conduziu brilhantemente a sessão. Muito obrigada pela sua presidência, doutor Pedro. Estamos muito honrados em tê-los a todos conosco. Muito obrigada. E podemos encerrar a sessão. Só quero lembrar os avaliadores, o membro da comissão tem que ser um pouquinho chato mesmo, para preencher as fichas, ok? Estou à disposição para qualquer suporte que se faça necessário. Já, então. Obrigada, boa noite a todos. Obrigado. Boa noite, Boa noite a tchau, todos. tchau. Boa noite. Boa noite a todos. Tchau, tchau.